Olá pessoal, tudo bem? Bom, estamos aqui na aula de orientação para pesquisa e prática profissional e fazendo um feedback, né, em relação às atividades desenvolvidas durante o bimestre. A gente só teve 4 aulas praticamente presenciais, né? A gente começou bem tarde em relação ao mês de fevereiro, porque teve um monte de atividade introdutória, né, que atrapalhou um pouco a questão do conteúdo e a questão de dúvidas em relação às matérias, né? Mas foi passado um pouquinho sobre a introdução, sobre o que é orientação para pesquisa e prática profissional, né, com algumas observações sobre os apontamentos das estruturas do que é um projeto, né, e o que é a pesquisa, o que é a ciência, né, e a relação que ela tem também com a arte, que alguns perguntaram, né. Muitos ficam espantados em falar assim, por que essa disciplina está com os professores de arte, né? Pelo termo da palavra em grego, arte, ars, né, na Grécia, ou techne, né, que você vai ver que é um termo em latim, significa técnica. Vocês estão num curso técnico, e o curso técnico oferece para vocês essa oportunidade de ter uma disciplina de OPPP, né, que é OP3, que ajuda vocês a questão de estágios, a desenvolver um projeto de forma mais elaborada, sintetizada, organizada, né? Para isso tem os tópicos de uma estrutura para vocês seguirem. Por isso que eu passei para vocês, né, alguns exemplos em relação a vídeos, deixei um projeto também pronto para vocês seguirem pelo menos as etapas deles, relacionando pelo menos como seria um projeto dentro do IFRO, né? Dentro do AVA, pense em um projeto para apresentar até a segunda semana do mês de março e apresente na sala após postar no AVA, né? Então eu falei assim para vocês postarem no meu e-mail, né? Porque aí eu ia ver como que ficou as dúvidas de vocês em relação a esses apontamentos da estrutura para orientá-los. E aí a gente ficou lá, né, desde a data de entrega que era para ser até dia 20 de fevereiro, que era só um rascunho de uma ideia, né, prorrogou para mais tempo, eu fui prorrogando até que passou o prazo, né, da questão da entrega de vocês, que seria até março, né? Nós estamos já no mês de abril, né? E muitos até hoje não me entregou esse trabalho, né? Nem para mim poder dar uma olhada para poder dizer, olha, o caminho não é esse, né? Vou tentar mostrar de novo. E como a gente teve essas 4 aulas e durante o tempo presencial, né, eu não vi os alunos irem atrás de mim na sala dos professores. Então, assim, eu achei que vocês estavam fazendo as leituras desses projetos que foram enviados, ou fazendo pelo menos a leitura dos vídeos, né? Ou pesquisando na internet para a gente poder discutir depois. E o que a gente vai poder observar, né? Que a tarefa já está atrasada há 57 dias e 7 horas, né? A primeira avaliação nessa atividade. Já a segunda atividade, pessoal, se vocês forem observar, né, essa atividade em essencial, né, era para vocês desenvolverem um projeto que colocasse uma ideia dentro do Instituto que fosse palpável, que fosse concreta, que pudesse ser, né, trabalhada. Para isso eu mostrei para vocês, né, que a pesquisa é um método, é um meio, né, é uma ação de um pesquisador. Todos nós pesquisamos na vida, né? A gente pesquisa desde pequeno, né, o melhor presente, pesquisa a melhor fruta numa prateleira, a gente vai comprar uma bolacha no supermercado, a gente pesquisa preço, porque a gente só tem aquela quantidade de dinheiro, né? Quando sai um produto novo, a gente pesquisa e faz o teste, né, para saber a questão do sabor. Então a pesquisa já é uma coisa inerente ao ser humano. O ser humano sempre foi um ser, né, ligado à questão do questionamento e das conclusões que vai se formando durante esse processo científico, né, de tirar o senso comum. Quando a gente vê aí que tem coisas que não são explicadas, ele começa a buscar, né, explicações. Né, quando ele começa a ver que só a questão da fé, né, desde o período lá que vocês viram, períodos da mitologia, né, que os deuses já não podiam mais explicar que eles faziam as coisas, por isso que Sócrates foi para a cicuta, porque estava fazendo com que os adolescentes tivessem uma outra visão, né, que questionasse os deuses com a questão dos raios, né, ou dos trovões, que não era dos deuses que estavam gritando e bravos, né, tinha alguma estrutura que era física e natural. Então tinha um outro fator, ele não queria que as pessoas deixassem de acreditar nos deuses, mas que tivesse uma observação também sobre a natureza. E o que eu postei para vocês foi para que vocês, como alunos, também buscassem na internet, porque é um meio de comunicação de um aluno do curso técnico de informática,
né? Eu imaginei assim, bom, como os alunos de informática são alunos conhecidos como nerd, eles vão buscar meios para poder descobrir, né, dentro dessa estrutura de um projeto que eu mostrei, né, que tem lá a capa, onde tem o tema, que vocês vão colocar qual é o tema. Professor, eu não sei ainda qual é o tema, mas eu tenho uma noção de que eu quero trabalhar, né, de repente com uma pesquisa sobre os computadores dentro do Instituto Federal, quantos computadores tem. Então é quantitativo, quantidade. Ou então fazer uma pesquisa com as pessoas sobre a satisfação dela, sobre o curso técnico em relação à sua viabilidade profissional, se vai ter ou não função, né? Se ela vai utilizar isso, ou com os egressos, né? Se eles estão utilizando isso. Então seria também uma pesquisa de forma qualitativa, porque busca opiniões que são subjetivas, não são objetivas, né? Não é uma coisa que você tem, né, um fator que não tem intervenção, não é não interventiva. Quando é qualitativa, ela é interventiva, ela intervém sobre aquele meio. Então, o que eu queria que vocês fizessem eram apontamentos, né? Então, por isso que eu passei a estrutura, vocês olhavam qual que era a finalidade desse primeiro aspecto de levantamento de um grupo. Era uma coisa muito simples, né? Era pegar e anotar, parar um dia em casa, né? Pegar lá o vídeo que o professor lá está explicando, ou que eu expliquei na sala, né? Dentro da estrutura, marcava, né? Tópico 1, tema. Tópico 2, o resumo. Tópico 3, introdução. Tópico 4, metodologia, justificativa. Tópico 5, metodologia, tópico 6. Então, assim, vocês iam colocando aqueles tópicos e iam vendo, né, qual que era a característica de cada um. Por isso que quando eu passei o filme para vocês, foi para complementar, para depois entregar esse projeto. Porque o filme já era um trabalho desenvolvido que mostrava a realização de um trabalho e o resultado dele. E como vocês estavam fazendo um trabalho ainda para ser desenvolvido, vocês ainda estavam num protótipo, né? Dentro de um desenvolvimento de algo para ser desenvolvido, dentro do Instituto, dentro de condições que poderiam ser feitas por vocês. Não é uma coisa tipo assim, igual eu vi alguns projetos que foram enviados para mim. Tipo, conseguir medidas de diminuir a poluição do meio ambiente. É uma coisa muito ampla, né? Tem que ser assim, diminuição do lixo dentro do Instituto Federal. Qual tipo de lixo? Relacionar os lixos, né? Lixo plástico, separação dos lixos em lixeiras para que seja trabalhado com os catadores, sabe? Tem que ter uma justificativa de algo que seja possível dentro da comunidade, dentro do grupo que está desenvolvendo o projeto. Não pode ser uma coisa abrangente que não está na minha mão, tipo, trabalhar com a corrupção, diminuir a corrupção. A corrupção é uma coisa muito grande, então assim, diminuir o desvio de materiais, são coisas menores, a gente tem que pensar de coisas pequenas, né? A gente não pode buscar uma coisa que está ligada mais a uma utopia, né? E sim a uma realidade, né? Uma realidade que é palpável, que eu consigo interferir, que eu consigo ir lá e pesquisar. Tipo, vamos supor, eu consigo pesquisar na internet, né? Hoje em dia, quando a gente fala de meios, né? Ou de metodologias, eu consigo, pela metodologia de pesquisa através da internet, não que eu consiga de forma talvez tão científica como poderia estar entrando em bibliotecas, mas eu posso buscar pela internet, né, se o remédio, né, tão falado aí que cura tanto o câncer que já falaram, quanto o remédio que cura o coronavírus, se ele é realmente eficaz. Para isso eu vou fazer um levantamento, né, de pesquisas que foram desenvolvidas, não que eu vou fazer a pesquisa, e vou ver dentro desses apanhados de vários sites, a maioria deles, né, dentro das pesquisas, falam que existia um resultado e dentro da questão de contraindicação, né, quais são os problemas que causaram. Então, assim, e os testes que foram desenvolvidos, se todos eles são viáveis, quantos por cento são viáveis, né? A fala de cientistas, de médicos, quais são as pessoas que comentaram, né? Então, eu tenho um fator externo a mim, que eu faço uma avaliação e fecho de forma não interventiva, mas que eu faço uma pesquisa analítica, eu analiso o contexto. Agora, quando eu vou fazer uma forma que haja a minha participação, né, de uma intervenção, vamos supor que seja numa pesquisa, que exista uma ação do pesquisador, né, onde eu vou ver o levantamento, de repente, de
de computadores dentro dos setores para ajudar, né, os técnicos ou os professores, que eu vi uma vez uma proposta de um aluno, né, desenvolver slides, né, que os professores possam passar dentro do conhecimento dos alunos, que são mais fáceis de ser absorvidos, de ser analisados, né, na visão do aluno, que é diferente da visão do professor, né? Então, assim, quantos foram passados os vídeos que ele desenvolveu, né? A visão desses professores, qual foi o critério que ele viu em termos de análise que deu mais resultado, e aí ele tem, de repente, a resposta porque ele fez a intervenção, mostrou para o professor, ajudou o professor, e ele conseguiu passar um meio dentro das tecnologias que ele conhece, que colaborou dentro do ensino. Então, assim, e é uma coisa, de repente, de uma ferramenta que é acessível para ele. Então, a gente tem que analisar, né, que tem coisas que são acessíveis. É isso que eu queria mostrar para vocês, né, dentro dos projetos. Então, assim, AVA, né, ele é uma ferramenta que está ali para vocês fazerem leitura. Filme é para vocês fazerem leitura, né, e anotar. E eu não vejo muita anotação de alunos depois comentando. Né? Eu passei ali outros filmes para vocês lá, mas achando que vocês já tinham visto esses filmes. O Vico Muniz é um artista, um pesquisador, né? Então, assim, nós temos cientistas, nós temos técnicos, nós temos quem quiser trazer, né? Fique à vontade. Né? Temos vários, por isso que chama, né? O nosso curso chama Orientação para Pesquisa de Prática Profissional. Se a prática profissional de vocês é informática, tragam também meios de profissionais que são ligados à informática, né? Eu trago dentro da área de saúde, porque essa área de pesquisa é muito ligada à saúde, tanto é que a questão ética está mais ligada à saúde do que está ligada à questão de avaliação técnica de outra área. A saúde, né, mental, a saúde de proteção do ser humano, que está no Conselho de Ética, por isso que a gente também tem que preservar a questão dos pesquisados, né, ou de quem está envolvido dentro de um projeto. Beleza? Então a gente vai estar se encontrando no MET mais tarde, né, marquei para 2h15 para vocês. Um abraço a todos. Tchau, tchau.